Graças a Deus, irmãos, estamos juntos mais uma vez, cultuando a Deus, agora no momento da mensagem no culto. Hoje nós vamos dividir a leitura bíblica em dois capítulos de 1 Samuel. Primeiro em 1 Samuel, no capítulo 9, versículo 16 e 17. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: Eis aqui o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. Aqui nesse primeiro versículo, é dizendo o momento em que Samuel ali unge, ou que, melhor dizendo, que Deus diz para Samuel quem é o escolhido para ser o rei de Israel, que era Saul. E Saul é escolhido entre todos os homens de Israel, porque era o homem que Deus enxergava ali ser o melhor para ser rei de Israel. Então Saul não foi escolhido só porque ele era forte ou só porque ele era o melhor soldado ou algo do tipo, mas sim porque Deus enxergava nele o melhor homem para ser o rei de Israel. E Saul ali no lugar de melhor homem que Deus escolheu para ser rei de Israel, Saul, durante até uma parte de seu reinado, ele buscava a orientação de Deus, ele buscava a direção de Deus. E foi assim até um determinado momento. E agora vamos para a segunda leitura da mensagem, que é ainda em 1 Samuel, agora no versículo 15, a partir do versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou-me de seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito seja tu, Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos? É o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou as melhores das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus, o resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declarei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que o aniquiles. Porque, pois, não destes ouvir a voz do Senhor, antes te lançasse aos despojos, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou dos despojos de ovelhas e vacas o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como quem desobedece à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e podifária como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejais mais rei. Uma leitura que nós fizemos um pouco extensa, e ainda faltou uma parte, mas não li para não ficar muito extensa a leitura. Mas contextualizando o que estava passando ali. Saul, que ele tinha sido ungido rei de Israel, ele governava ali Israel, ele era o homem que Deus enxergou mais valor em Israel.
Em um determinado momento ali, Deus, através de Samuel, manda Saul ir até os amalequitas e destruir todos eles ali através da guerra. E Saul vai, governa o exército até os amalequitas, e Saul decide fazer da própria forma e não da forma que Deus mandou. Deus tinha mandado ele destruir todo aquele povo, mas Saul preferiu poupar alguma parte daquele povo. Poupou ali ovelhas para entregar de sacrifício até a Deus, que é algo até valoroso aos nossos olhos, mas não foi o que Deus pediu para que Saul fizesse, e por causa disso Saul vai perder a unção de Deus para ser rei de Israel. Sobre a leitura bíblica, a gente já fecha aqui, não vou me estender mais, mas trazendo pontos que a gente consegue aprender, pontos que a gente consegue trazer sobre essa leitura que nós fizemos. Saul, enquanto ele estava ali, talvez uma humildade maior ou num grau menor de status, mas a questão é que Saul ouvia a palavra de Deus. Ele tinha ali ouvidos atentos à palavra de Deus, e por isso ele foi ungido rei de Israel. Quando Saul era uma pessoa, entre aspas, ali pequena, não era considerado rei, era uma pessoa pequena, ele ouviu a palavra de Deus, mas quando ele se tornou rei de Israel e depois de passar algum tempo, ele deixou de ouvir a palavra de Deus e foi pelo seu próprio entendimento. Então é muito fácil a gente concluir que nós devemos andar segundo aquilo que Deus está falando, que nós não devemos andar por aquilo que o nosso coração fala, que nós não enxerguemos com os nossos olhos, mas sim com os olhos de Deus. E apesar de ser algo tão importante, isso é algo que é muito sabido nisso também. Nós sabemos que nós não podemos andar pelos nossos olhos, que nós não podemos andar pelas nossas vontades, mas sim pela vontade de Deus. Não é porque nós sabemos que nós vivemos isso sempre, mas nós sabemos que nós temos que andar pela vontade de Deus e não pela nossa vontade. Nós sabemos que nós temos que enxergar com os olhos de Deus e não com os nossos olhos, e estar atentos à palavra de Deus para a nossa vida. Apesar de ser difícil, nós sabemos, a grande maioria sabe disso. E se você ainda não sabe, nesse momento estou te falando que você precisa andar não segundo a sua vontade, não segundo o seu discernimento, mas sim o que é de Deus para a sua vida, mas sim os sonhos de Deus para a sua vida, e não aquilo que você almeja, e não aquilo que você planejou. E ainda bem que é assim, porque a própria Bíblia diz que os planos dele são muito melhores daquilo que a gente pode imaginar ou pedir. Então ainda bem que é dessa forma. Mas apesar de nós sabermos disso, muitas vezes a gente acaba não fazendo. E nesse de acabar não fazendo, um dos motivos da gente acabar não fazendo é porque a gente não sabe muitas vezes o que é que Deus tem para nós. E Deus se manifesta de muitas formas. Deus se manifesta de muitas formas, não só pela Bíblia, mas uma das formas, e talvez a forma que Deus mais se manifesta, é pela Bíblia. E Saul ele acaba perdendo a unção de rei de Israel porque ele não ouviu o que Deus tinha para ele. Na verdade, ele ouviu, mas não seguiu. Mas vamos fechar aqui em não ouviu, em não seguiu. Samuel foi e entregou uma palavra para Saul, e Saul agiu de uma outra forma. Agiu da forma que ele preferiu, da forma que ele achou melhor. E não da forma que Samuel ali, Deus através de Samuel tinha ordenado Saul agir. E quando Saul faz algo ali que é até bom, até aparentemente bom para os nossos olhos, mas não era o que Deus pediu para a vida dele, não era o que Deus sonhou para a vida dele, ele acaba perdendo a unção de rei de Israel. E para que eu estou dizendo isso? Se nós agirmos assim como Saul, no início, de ouvir a palavra de Deus, Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Porque nós vamos conseguir atingir os sonhos de Deus para a nossa vida. Existe somente uma pessoa que pode impedir você de realizar os sonhos de Deus para a sua vida, que é você mesmo. Deus tem muitos planos para a sua vida, mas se você não permitir Deus concluir esses planos, eles não vão se realizar, porque Deus não vai interferir na tua ação. Poder ele tem para isso, mas apesar de ter tanto poder, ele te permite escolher seguir os planos deles ou não.
seguir e realizar os sonhos dele para sua vida ou não, ou viver da sua forma. Mas depende do que você vai fazer com a palavra que Deus vem te entregando. Mas se você andar ali no caminho que Deus trilhou para sua vida, você tem muito a receber ainda. Agora, se você andar pelo seu próprio entendimento, se você andar pelo que você discernir ser certo ou errado, pela tua vontade, se você andar enxergando com os teus olhos e não com os olhos de Deus, se você andar falando com a tua boca e não você andar falando através da tua boca, mas as palavras suas e não as palavras de Deus, se você agir da sua forma e não a forma de Deus, você vai perder a unção de rei de Israel. Aqui uma figura com o que aconteceu com Saul, de deixar de ser rei de Israel. E você não vai perder a salvação. Se você aceitou Jesus uma vez, você tá salvo para toda a eternidade. Mas você vai perder grandes coisas que Deus tem sonhado para a sua vida, se você não seguir o caminho que Ele trilhou para você. E apesar de ter muitas formas de Deus se manifestar, como que você vai saber exatamente o que Deus tem para você? Deus tem planos individuais para cada pessoa, isso é uma verdade. Mas também Ele tem um plano universal. Um plano que cabe em cada pessoa. E hoje não existe profeta como era com Samuel. Existem profecias ainda, mas não como era aqui no Velho Testamento, de vir e falar com o profeta para saber o que Deus tem para vocês. Não existe mais isso. A forma que Deus mais se manifesta é através da Bíblia. E através da Bíblia, Deus vem te falando da mesma forma que Samuel falou com Saul, entregando a palavra, que aqui no caso era de Samuel, falando para Saul: vai, destrói os amalequitas e não pegue nenhum despojo. Despojo algum tesouro ali da batalha, mas vai e destrói todo aquele povo. E Saul optou em agir pela sua própria forma, pelo seu próprio entendimento, o que ele achou ser melhor. E Saul acaba perdendo a unção de rei de Israel porque ele agiu pela sua própria forma, pelo seu próprio entendimento. E a palavra de Deus que era entregue a Saul através de Samuel, hoje é entregue a você através da Bíblia. E eu já te cravo que se você não andar segundo a palavra de Deus, você tem grandes coisas a perder. Só que não vai chegar ninguém aqui, pode até acontecer, mas provavelmente não vai acontecer de ninguém chegar aqui e falar exatamente o que Deus tem para a sua vida. Mas está escrito já o que Deus sonhou para você, o que Deus tem planos para você. E você, para realizar isso, permaneça no caminho que Deus trilhou para a sua vida. Não vai ser fácil. Não era fácil para Saul, apesar de ser algo não tão difícil aos nossos olhos, de não pegar nenhum despojo, mas com certeza não foi fácil para Saul, porque se fosse fácil ele teria feito a palavra, seguido a palavra de Samuel. Não é fácil, não foi fácil. E nós somos tentados constantemente a deixar esses planos de Deus para a nossa vida de lado e focar naquilo que é o nosso, no que é a nossa vontade, no que é o nosso entendimento. Mas se não está sendo fácil para você, ainda bem. Porque se o diabo está te tentando, se o diabo está te forçando, é porque o diabo vê em você um inimigo. E ainda bem por isso. Seria um problema se o diabo olhasse para você e visse algo que não incomodasse ele. Mas você sendo tentado, você sendo pressionado pelo diabo, é porque você está incomodando ele. Então permaneça no caminho que Deus trilhou para a sua vida. Porque isso não vai apenas resultar em coisas positivas e bênçãos para a sua vida, mas não tenha dúvida que Deus usa a sua vida para fazer bênçãos em outras pessoas. E é isso que o diabo menos quer. Então ele vai te tentar. Então ele vai fazer de tudo para que você desvie do caminho que Deus sonhou, que Deus trilhou para você. Mas permaneça firme ali. E não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas permaneça focado olhando para a cruz. Olhando para o que Jesus já fez, pelo que Jesus faz e pelo que Ele vai fazendo na sua vida. E hoje, mais uma vez, faça um compromisso com Deus. De permanecer seguindo a palavra que Ele escreveu para você, a palavra que Ele disse para você. Que você ouça, que você dê valor à palavra de Deus.
mas que você permaneça firme ali, apesar das tentações, apesar das opressões, mas que você permaneça ali com os olhares fixos no que Ele já tem para a sua vida. Que você não fique preso nessa realidade, porque Deus é atemporal. E da mesma forma que Ele conhece o passado, Ele já sabe o futuro, Ele já sabe os planos maravilhosos que Ele tem para você. Você talvez ainda não saiba, mas Ele já sabe. Então permaneça ali no caminho que Ele trilhou para você, no caminho que Ele sonhou para você. E não tenha dúvida que o final é positivo. Aqui na Terra Ele tem grandes planos para você, mas o maior final não é aqui, não é nessa dimensão, mas sim na eternidade, já no céu ao lado dele. Mas permaneça ao caminho, permaneça seguindo o caminho que Ele sonhou para você. Que não tenha dúvida, esse é o melhor caminho para a sua vida. Senhor, neste momento, Pai, quero te pedir que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, esteja nos conduzindo a seguir o teu caminho, esteja abrindo nossos ouvidos, esteja aumentando a nossa audição, para que nós possamos ouvir audivelmente a tua voz, audivelmente a tua palavra, e que nós possamos permanecer no caminho que o Senhor trilhou para nós, o caminho que o Senhor sonhou para nós, que nós não nos movemos pelo nosso discernimento, pelo nosso entendimento, pela nossa vontade, mas sim pela vontade que o Senhor tem para nós, que nós permanecemos com os olhares fixos no que o Senhor já fez, no que o Senhor faz, no que o Senhor fará na nossa vida. E que nossa fé seja aumentada a cada dia, para que nós não fiquemos presos enxergando o que está acontecendo, mas que nós possamos enxergar já com os teus olhos, com a tua perspectiva de saber o que o Senhor tem para nós no futuro e permanecer buscando isso, permanecer perseguindo os sonhos que o Senhor tem para nós. E que qualquer plano do diabo, qualquer plano do inimigo, para nos afastar do teu sonho para nós, para nos afastar do teu propósito para nossa vida, caiam por terra e nós permanecemos ao teu lado, que nós permanecemos seguindo o caminho que o Senhor trilhou para nós. Em nome de Jesus, amém.